mas mexe também com a habilidade poética, da escrita de todos que autores, né, historiadores, que foi a vida de Lampião, de Maria Bonita, do seu bando, a emboscada que deu o fim à vida desse cangaceiro, da sua companheira, e mais 9 cangaceiros, completa hoje 84 anos. Eles morreram em combate com a polícia alagoana, numa emboscada armada por policiais, na qual os 11 foram mortos no município de Poço Redondo, em Sergipe. É uma história intrigante, não é, doutor Roberto? Eu só faço uma ressalva. Ele não foi morto em combate com a polícia. Ele foi, na verdade, emboscado. Uma emboscada. Existem várias histórias, mas uma das histórias é de que Lampião estava prestes a abandonar o cangaço e morar em Goiás, em Mato Grosso, naquela região. E avisou a muitos dos coiteiros que ele iria viajar, iria abandonar e que queria de volta os dinheiros e as joias que estavam sendo sempre guardadas por determinados amigos, entre aspas, de Lampião. Eles se sentiram numa situação dificílima, porque alguns deles tinham indevidamente se apropriado desse tesouro de Lampião e armaram, isso é uma versão, armaram uma emboscada que receberam Lampião na sua propriedade, escolheram um local, que era um local que inclusive Lampião discordava, que era um local que ele ficava num baixio, com pequenas serrotes em torno, e uma localização extremamente exposta, de difícil fuga no caso de um ataque, e exatamente dentro do que Lampião previa, aconteceu. No amanhecer do dia, ao despertar, ao sol clarear a cena, estava o bando de Lampião, com a presença de Lampião e Maria Bonita, fazendo uma das primeiras providências do amanhecer. Neste momento do despertar, quando eles foram alvejados em tiros dados de forma cruzada, não tiveram chance nem de pegar em armas. Alguns membros do bando de Lampião ainda reagiram, mas os que escaparam foram os que fugiram neste tiroteio, que era quase unilateral. Não foi um confronto na qual as tropas foram vencedoras, não. Foi uma emboscada numa propriedade rural em Sergipe. Lampião entra no cangaço depois de um conflito de 2 famílias que tomaram as terras do pai dele, né, da família Ferreira toda, e ele se revoltou contra isso, e ele andava antes com o pai fazendo mascate, um tipo de mascate, né, com jumentos, com burros, e ele passou por quase todos os estados nordestinos, e isso fez com que ele conhecesse geograficamente a região. Quando ele foi para entrar no bando de cangaceiro, quando começou mesmo, que a atuação foi entre 1922 e 1938, ele já sabia mais ou menos como é que se movimentava pelo Nordeste. A gente tem uma foto aqui do bando de Lampião, a gente está falando aqui de cangaceiros, né? Que agiam com bastante violência quando chegava na cidade, quando entrava na cidade. Reza a lenda de que ele não invadia cidades do Ceará por conta de uma devoção a Padre Cícero. Né? Reza a lenda. Mas esse era um bando, e o que chama a atenção é a indumentária do bando, não é, doutor Roberto? Isso é uma das provas de que na cabeça deles, que é muito difícil você julgar outras pessoas. De mais difícil ainda, eu, 80 e tantos anos, não era nascido quando Lampião morreu. Então existia uma cultura interiorana diferente da que nós temos hoje. Então nós não somos referência para poder analisar comportamentos pessoais do passado. Mas deixando de lado o comportamento, mas a maior prova de que eles não se consideravam bandidos é que eles se fantasiavam de cangaceiros. A indumentária identificava. Hoje você encontra muito fácil, até no banditismo atual, você encontra determinadas pessoas que se transfiguram de bom moço para poder aparentar uma pessoa de bem. É o lobo em pele de cordeiro, chamado. Isso acontece demais na política. Nós temos aí vários testemunhos. Os
à época, esses bandos de cangaceiros, dos quais o mais famoso foi o bando de Lampião, eles tinham essa indumentária. Se você os encontrasse em qualquer circunstância de passagem na vida, em qualquer vila, em qualquer rodovia, em qualquer serrote, você tinha a certeza de que eram cangaceiros, porque o chapéu e as roupas, a maioria delas feitas artesanalmente por eles próprios, os cangaceiros homens, cangaceiras mulheres, havia uma tradição de andarem muito acompanhados, como sempre acompanhados das mulheres. Maria Bonita é um exemplo disso. E essa indumentária do cangaceiro demonstra de que na consciência dele ele não estava encabulado de ser bandido. Ele não se considerava bandido. Ele se mostrava com chapéus, com espelhos, com cintos de bala na caixa dos peitos, com o fuzil ou a arma em punho, com o punhal na mão. Se eles achavam isso natural, é porque eles não se consideravam bandidos. Eles se consideravam, na verdade, atuavam de uma forma que seria um salvador, reparador de danos que a atividade... Contra as injustiças sociais. A injustiça social, na qual essa sua tese de que o pai, para vingar o pai, foi porque ele adentrou ao cangaço. Exato. Agora, é claro que isso mexe muito com a cabeça dos escritores, dos historiadores. Nós temos algumas referências de livros que trazem aí essa história do cangaço, especialmente de Lampião. Aqui tem dois do mesmo autor, Frederico Pernambucano de Melo, Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, e a outra, Estrelas de Couro, A Estética do Cangaço. Na verdade, nós estamos tratando da maior autoridade mundial em cangaço. Ele é a maior autoridade brasileira, obviamente, em se tratando de cangaço, é a maior autoridade mundial. E eu tive o privilégio de ser, e ainda permaneço, amigo querido do Frederico Pernambucano, na qual nós chamamos de Fred. Ele é filho de um grande amigo de meu pai, que, na verdade, empregou meu pai durante a sua toda fase da medicina. Papai trabalhava num sanatório chamado Sanatório Recife, de propriedade dos pais de Frederico Pernambucano de Melo. Hoje, ao ligar para Frederico, quando ele atende no outro lado, ele atende: diga primo, como é que vai esse primo e tal? Nós nos tratamos como primos. Então, eu sempre gravitei em torno das histórias do cangaço e sempre admirei a seriedade profissional do Frederico, que é hoje um expoente mundial nessa. Tem vários livros sobre o tema. Se algum telespectador tiver a curiosidade, pode pesquisar Frederico Pernambucano de Melo, com 2 L's, que exatamente tem o privilégio de ser um autor extremamente credenciado. A gente tem inclusive a foto dele aqui, para que haja o registro também, o Frederico, que é o autor desses livros, que é o maior conhecedor do cangaço, né? E traz nesses livros, inclusive esse livro, A Estética do Cangaço, ganhou o prêmio Jabuti, né? Que é um dos principais prêmios. O Frederico, ele era queridíssimo de meu pai, que o considerava uma pessoa extremamente competente e séria. Porque muitas vezes, por questões ideológicas, por questões de cabeça, você distorce as verdades. O Frederico sempre foi um pesquisador extremamente qualitativo e extremamente sério na referência do que ele escreve. Pode ter certeza de que muitas vezes ele aguardou 40 anos pesquisando uma determinada história para então relatar essa história através de um livro. Último Dia, não sei se que é um livro que fala sobre exatamente a morte, como foi a morte de Lampião, quem atirou, como atirou, quais foram. Está tudo detalhado neste livro que
escrito por Fred, que se refere sobre o momento da morte de Lampião. Bom, está aí os dois livros. Olha, Lampião, Vida e Morte. Vida e Morte, exatamente. Apagando o Lampião, esse. Apagando o Lampião. Né? E o outro é a Estética do Cangaço, Estrelas de Couro, que fala aí exatamente dessa indumentária, né, também, né? Porque Lampião, na verdade, é o apelido. Né? Ele, na verdade, era Virgulino Ferreira da Silva. Que era a família Ferreira. Apelidado de Lampião. Dizem que o Lampião é porque ele atirava tão rápido com o rifle que fazia, clareava o ambiente. Então era o Lampião que clareava o ambiente, mas na verdade eram as explosões dos disparos de Lampião. Ok, é o Parabelo. Ok, doutor Roberto Cavalcante, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima terça-feira, né? Tem aqui o Correio Convida. Temos um grande convidado para a próxima terça-feira, naquele programa que é formatado, na qual nós trazemos uma pessoa para mostrarmos as oportunidades, o sucesso. Sempre, sempre otimista, sempre, sempre trazendo casos de paraibanos de sucesso. Vamos trazer outro caso de sucesso, com certeza, até a próxima terça.